Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É um privilégio imenso em tê-los aqui no meu canal. Gostaria de estar deixando um versículo para a meditação de todos, que se encontra em Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amados, gostaria de contar com a ajuda de todos que possam deixar um like nesse vídeo. Quando você deixa um like nesse vídeo, você está me ajudando a levar a mensagem da cruz, a palavra de Deus a tantas vidas que estão sedentas desse alimento espiritual. Ative o sininho, todos os dias temos vídeo no canal. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, com as suas redes sociais, os seus grupos de WhatsApp. E amados irmãos, que não inscreveram no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Fique até o final desse vídeo. Deus irá falar ao meu coração e ao teu coração. Sejam bem-vindos ao canal Justificado pela Fé. Tema do vídeo: o sofrimento de Jó. Por que Jó sofreu? Talvez essa pergunta nos ajude a lançar luz sobre um dos temas mais delicados e de difícil compreensão da fé cristã. Essa luz não extermina o problema, mas nos ensina que, longe de ser uma anormalidade da nossa caminhada com Deus, como alguns televangelistas brasileiros funcionam, o sofrimento é um processo de Deus, cujo objetivo é medir nossa fé e nos dar um senso real de sua firmeza. O livro de Jó parece ser uma engenhosa obra de Deus para nos tirar da nossa superficialidade cristã, nos fazer considerar melhor o sofrimento e não usá-lo como fonte de conclusões errôneas e prejudiciais à nossa fé. Precisamos avançar em alguns pontos à medida que caminhamos com Deus. Precisamos crescer. Dentre outras conclusões, destaco algumas. Primeiro, é a concepção errada de que o sofrimento é uma evidência de pecado. Essa foi uma das linhas de raciocínio dos amigos de Jó para explicar a causa de seu sofrimento. Esse pressuposto, e tão antigo quanto errado, embora o pecado nos traga consequências desastrosas, ele não é a única razão. Era isso que Deus queria mostrar aos israelitas com o livro, como a nós também. Não é incomum cristãos confusos por sofrimentos que os acometem, mesmo tendo uma vida dedicada e de acordo com o que nos recomenda a Bíblia. Também não é incomum juízos de outrem afirmando ser o pecado o real causa de toda a tempestade. Segundo a teologia da retribuição, o senso comum israelita e o de muitos atualmente era a ideia de que aos ímpios estava reservado o sofrimento e aos justos a bênção. No entanto, como podemos ver, não é essa a realidade dos fatos. Todos os dias vemos os ímpios prosperarem e os justos definharem, como também o oposto. A Bíblia está repleta de casos em que homens piedosos vivem profundas amarguras e provações. Parece que esse paradigma precisa ser quebrado para que o sofrimento fosse visto como um aliado de Deus para provar e aprovar seus eleitos. Além disso, essa nova concepção do entendimento dos porquês do sofrimento, essa visão pode ser comprovada logo nos primeiros capítulos do livro,
um homem íntegro e reto que temia a Deus e se desviava do mal. Torna-se vítima de Satanás e vê sua família desfeita e seus bens destruídos. Em pouco tempo, o mais bem-sucedido homem de sua época torna-se o mais miserável. O que chama a atenção é que a conduta de Jó não era bem vista apenas diante de homens, mas diante de Deus. Somente sobre este ponto é difícil de se chegar a uma resposta clara sobre a razão de um homem daquela envergadura estar sofrendo. Após mergulhar em uma profunda desgraça, perdendo tudo e ver seu corpo acometido por úlceras, Jó inevitavelmente vira-se para Deus e exige uma resposta para tudo o que lhe sobreviera. Questiona seu nascimento, declara ser justo e ganha companhia de amigos para ajudá-lo a compreender esse terrível momento. Após isso, segue-se uma linha de raciocínio superficial e até preconceituosa da parte de seus amigos para explicar o porquê de tal sofrimento. Nenhum deles comove ou convence Jó de sua exigência, que é continuamente a não entender seu estado, chama Deus para um tribunal. Tudo que costumamos afirmar como causa do sofrimento encontra-se no discurso dos amigos de Jó. Pecado, rebeldia, desobediência, injustiça, de tudo isso Jó foi acusado. Mesmo assim, exigia uma resposta de Deus. Estava irredutível, somente o Altíssimo para uma explicação plausível. Deus, mesmo por trás de todo esse acontecimento, em profundo silêncio, boa parte do livro aceita o desafio e concede a Jó a maior revelação que um homem teve de sua majestade e sabedoria. No entanto, ao contrário do que imaginara de início, Jó se posiciona no banco dos réus desse imaginário tribunal. Logo nos primeiros momentos de conversa, onde Deus o questiona sobre assuntos cuja compreensão de um pobre mortal é impossível, pronto, Deus se revelará, mas a resposta, ela não deu motivo algum para Jó se sentir injustiçado. Pelo contrário, ela o humilhou. O fato de Deus ser soberano, o Criador e mantenedor de todo o universo, é que com sabedoria governa todas as coisas. Fez de Jó um resignado sofredor. A dor, o questionamento e a dúvida sumiram diante da presença de tão maravilhoso ser. A resposta de Jó, no entanto, no meio do caminho, uma afirmação de Jó nos chama a atenção. Parece ser ela o grande segredo do livro. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão. É por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó capítulo 19, versículo 25 ao 27. Essa sua postura é de nos fazer cair o queixo, mesmo com todo o revés que eu perseguia, com dores e um incômodo terrível da carne, e na companhia de pessoas que eu questionava e colocava em dúvida sua integridade, atestada por Deus. Ele foi capaz de soltar uma declaração que nos choca pela vida e poder. Apesar de tudo, a fé de Jó estava intacta, nada havia mudado em relação à sua vida com Deus. Bens, família, sucesso, saúde, nada disso afetou sua fé. E mais, um sofrimento sem causa aparente, capaz de abalar qualquer estrutura emocional e sentimental, por mais firme que seja,
sobre tudo isso, a fé de Jó triunfou e sua confiança permaneceu. Sem analisarmos muito o texto em questão, o caráter de Deus, seu poder e fidelidade eram conhecidos por Jó. Parece que ele aprendeu uma belíssima lição. A confiança em Deus não estava apoiada nas circunstâncias, mas no próprio Deus. Ele era a fonte. A lição que fica diante disso tudo é inevitável. Algumas conclusões eu destaco. 3. Precisamos ver de forma bíblica o sofrimento numa sociedade, a vida por prazer e bem-estar, o sofrimento evitado e rejeitado o tempo inteiro. Isso parece afetar alguns cristãos que aceitam a visão do mundo. No entanto, reafirmo, ele é uma ferramenta de Deus para provar nosso caráter, motivações e a sinceridade da nossa fé. Com isso, nos tornamos cristãos mais humildes e dependentes, mais sinceros e submetidos à vontade daquele que pode tudo em todos. O que me encanta no livro de Jó é que ele é um alerta para nós, que não somos do mundo, mas estamos nele. Ele rechaça qualquer tentativa de tornar o sofrimento um corpo estranho à fé cristã. Uma fé saudável suporta. Jesus diz que nesse mundo tereis aflições, e os apóstolos endossam essa afirmação em Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, e em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 13. Significa que apesar dos ventos contrários, é natural que o nascido de novo suporte as aflições que possa enfrentar, pois elas não vêm além de suas forças. Coríntios capítulo 10, versículo 13. E o melhor, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ela produz um peso eterno de glória. Assim como somos participantes das aflições de Cristo, também o seremos a sua glória. Perceba que há uma relação íntima entre o sofrimento e a glória, embora uma não possa ser comparada à outra. Tamanha a distância que há entre elas, antes de ser um motivo para minar a fé, as tribulações o fortalecem, como nos registra o caso de Jó. Deus está no controle. Essa assertiva é bastante conhecida no mundo evangélico, mas penso compreendida, pois se fosse, não teríamos crentes com crises de fé que apenas indicam pouca maturidade. Não quero ser rude, mas com os que naturalmente passam por esses momentos no início da caminhada. Quero apontar a falta de fundamento por parte daqueles que já estão há tempos no caminho, principalmente quando essas crises são resultados de alguma privação. A grande lição dos capítulos 38 e 41 é o completo controle de Deus sobre o universo, inclusive nossas vidas. Seu cuidado, presença, conforto e força estão conosco o tempo inteiro, mesmo quando as circunstâncias parecem mentir. Meu caro irmão, é consolo inestimável ter a vida de Jó como exemplo. Este por si só é suficiente para nos deixar levar pelos olhos, mas nos fazer andar por fé e confiança inabalável em Deus, cujo amor se manifestou gloriosamente na cruz, ao ainda sendo nós pecadores. Jesus morreu por nossos pecados. É um atentado ao coração e à mente a duvidar em um Deus tão amável e doce, tão presente e forte, tão sábio e soberano. Esse é o Deus de Jó, esse é o meu e o seu Deus. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.